15 Curiosidades de Göbekli Tepe. Este sítio arqueológico está reescrevendo toda a nossa compreensão da história humana. Göbekli Tepe simplesmente não faz sentido. As ruínas arqueológicas neolíticas foram descobertas pela primeira vez nos anos 60, mas seu significado não foi realmente percebido até 1994. O local está localizado no sudeste da Turquia, embora seja anterior ao estabelecimento do país por uma quantidade significativa de tempo. Na verdade, Göbekli Tepe é tão antigo e complexo que está reescrevendo nossa compreensão não apenas na história turca, mas de toda a história da humanidade. Com base em tudo que sabemos sobre como a civilização moderna começou, Göbekli Tepe não deveria existir. No entanto, existe e tem por quase 12 mil anos. Göbekli Tepe foi construído em um ponto alto, na borda das montanhas, dando uma ampla e boa visibilidade da planície abaixo. O estudo arqueológico de Göbekli Tepe está em andamento há algum tempo, embora o clima político moderno na Turquia tenha dificultado um pouco as coisas. Algumas seções estão até em processo de restauração. O local tornou-se uma atração turística e uma fonte de orgulho local, e há muitas boas razões para isso. Göbekli Tepe é, afinal, o sítio mais antigo de importância criado por seres humanos, e isso o torna uma das descobertas arqueológicas mais importantes já feitas. Tem quase 12 mil anos e foi abandonado por 9 mil anos. Göbekli Tepe é notável por várias razões, mas todas estão ligadas à sua excessiva antiguidade. A construção em Göbekli Tepe data de quase 12 mil anos, situando-a em um período geralmente considerado pré-civilização. Foi construído na mesma época em que a última era glacial terminou. Göbekli Tepe então passou a ser uma civilização ativa por quase 3 milênios antes de ser abandonada em circunstâncias misteriosas. Os restos parecem ter sido preenchidos por aqueles que os construíram. Göbekli Tepe é um sítio que praticamente implora por estudos arqueológicos. As estruturas que compõem o sítio estão incrivelmente bem preservadas, permitindo que os arqueólogos as estudem em algo semelhante ao seu estado original. Parte da razão para a notável preservação de Göbekli Tepe é devido ao clima na Turquia. Mas outro fator importante é o fato de que muitos dos locais do templo parecem ter sido preenchidos antes de serem abandonados. Isso permitiu que as estruturas permanecessem protegidas dos elementos com o passar dos séculos, preservando sua história para os humanos modernos descobrirem. Ele antecede Stonehenge, Suméria, por mais de 6 mil anos. Uma das melhores maneiras de compreender o quão antigo é Göbekli Tepe é compará-lo com outras coisas que são consideradas incrivelmente antigas. Göbekli Tepe antecede Stonehenge, um dos mais famosos feitos da construção pré-histórica da história humana, em mais de 6 mil anos. O local é anterior à Era da Suméria, considerado uma das primeiras civilizações verdadeiras e a invenção da escrita, por uma margem semelhante de 6 mil anos. Para realmente colocar as coisas em perspectiva, houve tanto tempo entre a construção de Göbekli Tepe e a construção de Stonehenge, quanto entre a construção de Stonehenge aos dias de hoje. A arquitetura estava muito à frente de seu tempo. O fato de Göbekli Tepe ser tão velho não é a única coisa significativa sobre isso. O habilidoso estilo arquitetônico visto na construção de seus muitos templos é seriamente impressionante e seria em qualquer época. A combinação da idade do local e da qualidade de construção é o que o torna uma revelação tão chocante para o mundo arqueológico.
O artesanato visto em Göbekli Tepe está há milhares de anos à frente de seu tempo e remonta muito antes de tal construção ser possível. A mão de obra, engenharia e gerenciamento de projetos necessários para tal empreendimento parecem inviáveis, dado onde a civilização humana era entendida na época. A própria existência de Göbekli Tepe forçou os arqueólogos a repensar o alvorecer da civilização. O esforço necessário para construí-lo foi ridículo. O grande esforço necessário para construir Göbekli Tepe fez dele um gigantesco projeto de construção, mesmo para os padrões modernos. Centenas de pessoas seriam necessárias para erguer os templos maciços, e isso levaria um bom tempo, exigindo o tipo de estabilidade social que simplesmente não era esperado na vida humana naquela época. Também teria exigido alguma organização séria, o que não deveria ter sido possível sem uma estrutura social sofisticada já instalada. A humanidade pode infelizmente nunca saber quem foram as mentes brilhantes por trás de Göbekli Tepe. O local foi descoberto nos anos 60, mas principalmente ignorado até 1994. A descoberta de Göbekli Tepe, que pode mudar o mundo, ocorreu pela primeira vez nos anos 60, mas ninguém reconheceu seu significado na época. Na verdade, foi erroneamente avaliado como sendo um cemitério medieval, e posteriormente foi ignorado por meio século devido à sua aparente falta de potencial. Foi somente quando o local foi redescoberto em 1994 que o verdadeiro significado e as características mais impressionantes de Göbekli Tepe, como sua idade, tamanho e qualidade de construção, foram plenamente apreciados. Klaus Schmidt, um arqueólogo alemão, foi o indivíduo que decidiu dar outra olhada. A análise do local está em andamento desde então, mas os arqueólogos permanecem perplexos com isso em grande parte. É composto por uma série de templos, as estruturas religiosas mais antigas conhecidas. A maioria dos arqueólogos acredita que Göbekli Tepe se destinava a ser algum tipo de estrutura religiosa, embora alguns também acreditem que possa ter sido um local de sepultamento. Isso faz de Göbekli Tepe o templo mais antigo do mundo, título que detém por uma margem bastante grande. Que a primeira construção religiosa do mundo que conhecemos seja uma criação tão maciça e elaborada parece estranho, e só aumenta a mística do local. O estudo mais aprofundado de Göbekli Tepe pode nos ensinar bastante sobre as origens de todos os sistemas de crenças humanos. As maiores pedras de topo pesam até 10 toneladas. No centro da construção dos vários templos em Göbekli Tepe há uma série de pilares maciços em cima dos pesados blocos de pedras. Os próprios pilares pesam várias toneladas, com estimativas variando entre 7 a 10 toneladas, o que teria feito até mesmo trazê-los para o local central uma tarefa muito difícil. Isso para não falar de colocar grandes blocos de pedras em cima deles. Os pilares podem ser seres humanos estilizados. Os pilares, junto com suas pedras de topo, que compõem os templos de Göbekli Tepe, podem estar escondendo um segredo de design. E é um segredo que alguns arqueólogos acham que eles quebraram. Alguns dos blocos de pedra no topo dos pilares têm o que parece ser rostos humanos, esculpidos neles, levando alguns a teorizar que os pilares são na verdade representações estilizadas de seres humanos. E se isso estiver correto, então a cobertura da forma humana com representações de animais pode ser uma pista para o sistema de crenças das pessoas que construíram Göbekli Tepe. Muitas das pedras são decoradas com desenhos e esculturas de animais de alta qualidade. As pedras que compõem os templos de Göbekli Tepe são impressionantes tanto pelo tamanho quanto pela forma como foram montadas.
No entanto, muitas das pedras também têm um valor artístico significativo. A maioria dos pilares centrais é decorada com desenhos elaborados de animais, e alguns até estátuas de animais intricadas esculpidas na superfície do pilar. Mesmo essa qualidade de arte parece estar à frente de seu tempo, e certamente é um passo à frente das pinturas rupestres mais comuns. Os pilares apresentam os seguintes animais esculpidos: raposas, leões, gados bovinos, javalis selvagens, burros selvagens, garças reais, patos, escorpiões, formigas, aranhas, muitas serpentes e poucas figuras antropomórficas. Alguns dos relevos foram propositadamente apagados, provavelmente para a preparação do suporte para novos trabalhos. É enorme em alcance, com mais de 20 lugares individuais. No início, o local de Göbekli Tepe foi pensado para ser uma construção de templo singular. No entanto, com o tempo, descobriu-se que o local é realmente bastante grande e completamente coberto de templos. Parecia que em todos os lugares que os arqueólogos cavavam, outro templo surgia. Existem mais de 20 locais individuais que foram descobertos, cada um deles construído com design semelhante, mas com qualidades ligeiramente diferentes. Alguns pensam que o grande número de lugares sugere algum tipo de processo de tentativa e erro. Por outro lado, as pessoas que construíram os templos podem ter sentido a necessidade de construir algumas dúzias deles. Foi construído por caçadores-coletores no final da Era do Gelo. A humanidade só foi capaz de deixar para trás uma vida de caça e coleta de alimentos quando a última grande era glacial terminou. Antes disso, a comida era escassa demais para permitir que os humanos tivessem qualquer coisa menos um estilo de vida seminômade. É isso que torna o fato de Göbekli Tepe ter sido construído na época ou antes do fim da última era glacial tão notável. A humanidade quase certamente ainda estava caçando e coletando naquela época, o que significa que um grupo de caçadores-coletores estava de alguma forma organizado e estável, o suficiente para construir as estruturas maciças em Göbekli Tepe. Abala nossa compreensão dos primórdios da agricultura. A descoberta de Göbekli Tepe tem o potencial de mudar muito de nossa compreensão do início da civilização, e especialmente o papel que a agricultura desempenhou. Anteriormente, supunha-se que os assentamentos humanos permanentes surgiram quando a humanidade ganhou a capacidade de cultivar, o que lhes permitiu viver uma vida mais estável do que a caça e a coleta. No entanto, a construção de Göbekli Tepe antecede o desenvolvimento de práticas agrícolas por algum tempo, sugerindo que alguns humanos criaram assentamentos permanentes muito antes de começarem a cultivar. Está em processo de restauração. Göbekli Tepe rapidamente se tornou um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, e isso levou à decisão de restaurar uma parte dele. Isso ajudará a atrair mais turistas, além de fornecer uma imagem mais clara de como o local seria em seu auge. O clima político moderno da Turquia sugere que pode não ser o melhor lugar para visitar para a maioria dos ocidentais por enquanto, mas ainda deve estar na lista de desejos de qualquer fã de história. Poucas descobertas provaram ser mais importantes para nossa compreensão geral da história humana do que Göbekli Tepe. Conservação. Os planos futuros incluem a construção de um museu e a conversão do entorno em um parque arqueológico, na esperança de que isso ajude a preservar o local no estado em que foi descoberto. Em 2010, o GHF anunciou que realizará um programa de conservação de vários anos para preservar Göbekli Tepe. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia Göbekli Tepe? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo.
E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!